Eis, pois, a maneira de atrair a atenção da humanidade e demonstrar-lhe que a palavra irmão não é apenas uma fórmula, mas a expressão do amor que sentimos. Eis a maneira de constituir uma família que nos livraria de muitas amarguras do que hoje nos oprimem, e que nos daria muitos dias de paz e de alegria. Reinaria em nossas reuniões tanta cordialidade e tanto amor, que nelas os nossos espíritos se regenerariam. Não quero dizer, com isto, que não haja paz entre nós, porém, que haveria mais. Não direi que não haja amor e proteção, mas esta seria mais eficiente e outros horizontes se abririam em nossas reuniões, em nossos centros, em nossas sessões. Há, entre nós, amor e proteção mútua, porém, esta precisa ser mais decisiva. O amor entre nós carece de mais entusiasmo. Há caridade, mas ela deve ser mais ampla e generosa. Se na terra não é possível encontrar-se moradas de paz fora da família, isto se deve dar entre nós. Portanto é necessário que nos tratemos com indulgência, amor e caridade. Somente assim cumpriremos o que nos propusemos, ao vir à terra. Pois não somos espíritas por acaso, mas porque viemos preparados para tanto. Não há dúvida de que fizemos propósito, desde o mundo espiritual, de praticar o bem, e só a perturbação pode fazer-nos olvidar esses compromissos. Por isso é necessário fazermos grandes esforços, para que a proteção espiritual nos possa despertar a lembrança dos propósitos esquecidos. E a verdade é que nem sempre o amor em desenvolvimento, a caridade e a humildade dominam nos centros e nas nossas reuniões. Causa lástima ver, como vi algumas vezes, lutas nos centros para a disputa dos primeiros lugares. É doloroso ver surgirem as discussões e as desavenças, porque este ou aquele quer ser o presidente. Isto nos mostra até onde se pode chegar, quando se perde o bom senso espírita. E isto sucede quando, num centro, se perde o verdadeiro amor ao Pai e o sentimento de gratidão para com nosso Senhor e Mestre. Os que exercem mais influências num centro espírita são os que devem viver mais alerta, os que mais necessitam observar as regras prescritas nos capítulos anteriores, porque são encarregados de vigiar e conduzir os de menos alcance e menos compreensão. Se todos os espíritas devem ser praticantes da caridade, da adoração ao Pai em espírito e verdade, da admiração constante pela grandeza da obra de Deus e pela sua providência e o seu amor imenso, praticantes da admiração e estima pelo mártir sublime, Senhor dos Senhores, se a todos cabem o conhecimento e o cumprimento de sua lei, a prática da humildade, da indulgência, da temperança e do amor ao próximo, quanto mais incumbem todas essas coisas aos que chegam a ter influência no meio espírita e dirigir alguns de seus irmãos. A missão desses dirigentes é sumamente delicada, porque, segundo a sua maneira de agir, podem levar alguns ou muitos ao bom caminho, ou fazê-los encalhar nos tropeços da vida. Aqueles que, por seu entendimento, podem compreender melhor e se convertem em guias de seus irmãos, não mais se pertencem a si mesmos, passam a ser exemplos para os seus irmãos e não podem falsear a verdade. Têm de ser fiéis à lei divina e procurar sempre viver alerta, para não caírem nos erros de interpretação. Devem ser modelos em tudo. Nunca podem deixar-se dominar pelo amor próprio, que é sempre um mau conselheiro e que todo espírita deve rechaçar, mormente os que dispõem de inteligência superior à da generalidade. Os que se destacam por sua compreensão podem tirar grandes benefícios de sua missão, elevando-se à grande altura espiritual, se empregarem sua existência em benefício de seus irmãos, fazendo-se modelos das virtudes e práticas referidas. Mas podem também contrair grandes débitos, se empregam sua superioridade para satisfações pessoais, ou se, agindo sem o devido cuidado, não conseguem produzir os frutos que deviam. Apesar de minha insignificância, tremo somente ao pensar que poderia cometer alguma falta, que por descuido ou amor próprio, ou por falta de amor a Deus e de gratidão ao Senhor, ou ainda por falta de indulgência, amor e caridade,
pudesse ser causa do extravio de alguns de meus irmãos. Não podemos ser infalíveis. Mas, quando falhamos na prática da lei divina, se essa falha só prejudica a nós mesmos, devemos corrigi-la. E se exorbita de nós e pode prejudicar aos nossos irmãos, na prática do Espiritismo, devemos estar prontos a dar todas as satisfações necessárias, socorrendo-nos de todas as virtudes que o caso requeira, até apagar de uma vez as manchas da falta cometida. Acontece, às vezes, que são duas pessoas que exercem uma influência decisiva sobre os irmãos de um centro. Essas pessoas devem evitar sempre a formação de dois partidos, mantendo os irmãos sempre na maior união possível. Mas se a influência de ambas não basta para manter a unidade e o amor entre os irmãos, que devem sempre reinar nos centros espíritas, só lhes resta colocar-se nos últimos lugares, selando suas bocas e só falando para lembrar os ensinos do Senhor. Faz pouco tempo, alguns espíritas me procuraram para dirimir suas questões, dando razão ao lado que me parecesse mais certo. Atendi-os, para que não dissessem que não os quisera ouvir. A questão consistia em que alguns haviam dirigido certas palavras desrespeitosas a outros. Quando me pediram um parecer, respondi-lhes o seguinte: os que pronunciaram essas palavras pouco caridosas pensaram, antes de fazê-lo, no dever espírita de praticar a lei de caridade, amor, indulgência e fraternidade, a que nos obriga o Espiritismo. E os que foram ofendidos, antes de se melindrarem, não se lembraram de que o Senhor e Mestre deixou-se beijar pelo apóstolo traidor, e não respondeu nenhuma palavra aos insultos, aos golpes, às feridas que lhe infligiam os seus verdugos, mas antes os perdoou e pediu perdão para eles. E então conclui: ide, pois, aprendei o que o Espiritismo vos ensina, interai-vos bem do que o Senhor determina em seu Evangelho e do que ele mesmo fez. E quando estiverdes bem inteirados e puserdes em prática vós mesmos esses exemplos e ensinos, então me direis quem está com a razão e quem não está. Assim, entendo que não é fácil haver dissenções onde reinem o amor, a caridade e a humildade. Porque cada um se considerará como servidor dos outros e terá prazer em sê-lo, porque saberá que assim dá cumprimento à lei e assim se desenvolve. Saberá ainda que por esse caminho chegará à sua felicidade, enquanto pelo caminho contrário lavraria sua própria ruína, que mais hoje, mais amanhã, terá de enfrentar. Entendo também que podem aparecer problemas de difícil solução. Nestes casos, os mais prudentes se calam e suplicam o auxílio de Deus, esperando que o tempo e os acontecimentos deem um remédio aos males. Só se recorre a uma medida extrema quando nem a caridade, nem a indulgência, nem o amor e humildade podem remediar esses males. Mas essa medida deve ser executada com prudência, através das boas maneiras recomendadas pela mais elevada moral, evitando-se murmurações e sobretudo fatos que possam originar escândalos, fora do meio espírita, porque então se incorre numa grande falta, pois escândalos e publicidade causam grandes danos aos que nos observam. Essas coisas dão motivo a que se considerem os espíritas como homens que não seguem nenhuma doutrina moral. Em resumo, entendemos que nos centros espíritas deve haver aqueles que dirijam e ensinem, mas estes não se fazem por meio de votação ou da vontade de alguns irmãos, pois que já vêm escolhidos do alto. Por isso, é preciso maior cuidado em saber reconhecer os que estão mais aptos para o trabalho especial. Uma vez reconhecidos, deve-se procurar fazer com que ocupem o lugar para o qual vieram ao centro, e enquanto não houver motivo, deve-se fazer com que permaneçam no posto, pois do contrário corre-se o risco de perder a verdadeira orientação lógica e cair em graves erros. Não nos cansaremos de repetir: nos centros onde reinem o amor e a adoração ao Pai, em espírito e verdade, a admiração, o respeito e o amor ao Senhor, a indulgência, a caridade e a humildade, não faltarão paz e harmonia entre os irmãos. Pelo contrário, sua vida deslizará mais tranquila, sentirão a alma leve e alegre, porque muitas vezes receberão a influência dos bons espíritos.
farão grande progresso e terão uma recompensa no mundo espiritual, mais do que podem calcular. 4. O Espírito e a Humanidade. Disse o Senhor: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? E foi como se dissesse que sois a luz do mundo. Se a luz perder a sua claridade, com que se iluminará? Todo espírita que fez profissão pública de sua crença não deve jamais esquecer-se de que, por onde passa, aonde vai, e onde frequenta, está sendo observado e estudado. Porque nos observam e estudam, para ver como agimos nós, os espíritas, pois sabem que a nossa maneira de pensar é bem diferente da maneira dos que não seguem as nossas ideias. De forma que devemos ter bem presentes aquelas palavras de um grande espírito: prudência no pensar, prudência no falar, prudência no agir. Porque, se nos esquecermos das regras que o Espiritismo nos prescreve, algumas das quais estão anotadas nos capítulos anteriores, podemos cair no ridículo, por não estarem os nossos atos de acordo com a moral que o mundo espera de nós. Essa moral, quando bem praticada, é o melhor meio de propagar e exaltar os nossos princípios, de maneira que uma atitude correta e cheia de doçura tem grande poder de atração, e podemos conquistar com ela a simpatia de muitos, fazendo-nos agradáveis pelo nosso trato. Nossas maneiras e costumes são o primeiro instrumento que todo espírita deve usar na propaganda doutrinária: primeiro agir, depois falar, a não ser que a necessidade e as circunstâncias nos obriguem a falar primeiro. Quando assim tivermos de fazer, devemos ser muito prudentes e humildes, dando provas de uma excelente educação. Porém, sempre que possível, devemos agir primeiro. Vale mais que nos conheçam primeiro por nossas obras, do que por nossas palavras. Assim, quando chegar a hora de falarmos, nos escutarão com mais respeito e seremos atendidos. Evitemos entrar na propaganda de nossas ideias, aguardando a ocasião oportuna. Comecemos então por demonstrar o que é a moral do Espiritismo, quais as suas tendências e os seus fins, que são tornar os homens melhores, conquistar a paz para a humanidade e revelar um porvir mais feliz do que aquele que nos espera na Terra. Só devemos entrar na explicação dos fenômenos espíritas quando as pessoas a quem falamos já tenham aceitado a moral, compreendendo algo de sua sublimidade. Nesses casos em que pudermos falar dos fenômenos, devemos explicar aqueles que podem ser mais bem compreendidos, de acordo com o alcance dos nossos ouvintes. Temos ouvido, às vezes, alguns espíritas exporem fenômenos entre pessoas estranhas à doutrina, dando explicações de fatos que estão muito fora do alcance dos ouvintes. Isso quase sempre resulta em burla ou em maior incredulidade, porque o espírita é logo considerado como fanático, perdendo assim toda a influência moral sobre essas pessoas. Por isso, a propaganda moral é quase sempre bem recebida, e mais ainda, se o espírita que a propaga sabe portar-se de maneira correta, o que é muito fácil para todo espírita estudioso, que esteja bem compenetrado do que o Espiritismo lhe prescreve. Não se deve olvidar que um dos primeiros mandamentos da lei é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Se bem que seja muito difícil praticar este mandamento ao pé da letra, não é menos verdade que os espíritas estão obrigados a praticar a caridade com os seus irmãos de crença. Ora, se entre nós devemos ser indulgentes, benévolos, e devemos ajudar, fechar os olhos e até perdoar, não haveremos de fazer menos para a humanidade. Os não espíritas empenham-se às vezes em questões, alterações, disputas, rixas e não raro se maltratam. Devemos fugir inteiramente de tudo isso. Se com boas maneiras podemos colocar as coisas nos seus lugares, é assim que devemos fazer. Mas, se para tanto devemos afastar-nos das regras prescritas, é preferível calar, buscando a melhor maneira de sairmos da dificuldade. E se, apesar da nossa prudência e do nosso amor, não pudermos livrar-nos das contendas, devemos sofrer com paciência as iras da ignorância e da má-fé. Devemos perdoar sem reservas, do fundo de nossa alma, e pagar o mal com o bem,
sempre que possível. Por isso, não podemos olvidar a figura do Mestre e Senhor. Ele é o modelo, a verdade e a vida. Que disse ele, quando insultavam, apostrofavam, maltratavam e cuspiam? Nada. Baixava os olhos e perdoava em seu coração. Pois se ele, que era tão elevado e tanto podia, fez exatamente como ensinou, faremos nós o contrário. Desgraçado do espírita que tem a oportunidade de devolver o bem como pagamento do mal, e não o faz. Desgraçado do espírita que pode perdoar e não perdoa. Pois dias virão em que exclamará, de que me serviu saber o que sabia, e de me haver chamado espírita. Mas me valera nada saber, para não arcar com tamanha responsabilidade. Há espíritas que, guiados por sua ardente caridade, se dedicam a curar enfermos por meios magnéticos, seja com água, seja com passes. Quando estas práticas não se misturam segundo as intenções, havendo apenas um amor ardente pelos enfermos e o desejo puro de fazer o bem, com ardente fé no Pai, podem alcançar-se bons resultados. Entretanto, deve-se considerar que, se o espírita deve usar de prudência em todos os casos, muito mais deverá usá-la quando pretende dar saúde aos enfermos. Deve ele levar uma vida muito pura, isenta de falhas e defeitos que possam retirar-lhe a boa proteção, porque, do contrário, em lugar de fazer bem aos enfermos, lhes fará mal, prejudicando-os. Aquele que deseja aliviar ou curar a humanidade doente, mesmo que apenas no âmbito das suas relações particulares, deve levar uma vida de santidade. Chamemo-la assim, para melhor distinguir o que é prática, tanto mais se o espírita que cura não for dotado de conhecimentos médicos ou de outra ciência que o autorize tanto. Os que, porém, só o fazem por amor à humanidade devem despojar-se de tudo o que possa empanar o brilho de seus espíritos, para que o seu perispírito e o seu corpo possam transmitir os bons fluidos. De maneira que devem aplicar-se constantemente a seguinte máxima: se queres curar aos demais, cura primeiro o teu corpo e a tua alma, pois, do contrário, como curarás aos outros, se estás enfermo? Claro que devem ser observados os costumes e as maneiras que atrás assinalamos, abstendo-se de fazer aos enfermos promessas que não podem ser cumpridas. Pois o que se dedica a práticas tão elevadas nunca deve confiar em suas próprias forças, mas conta apenas com o seu bom desejo, a sua boa vontade, e sobretudo com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, procurando ter fé naquele que curou os cegos, os paralíticos, e ressuscitou os mortos. Assim fazendo, muito poderá esperar do Todo-Poderoso, e sua missão será uma consolação para os que choram e os do que sofrem. Mas não deve olvidar que precisa dar de graça o que de graça recebe, porque é muito prejudicial e anti-espírita fazer da proteção do alto uma profissão lucrativa. É bom fazer a caridade, mas é muito mal explorá-la. Em resumo, a humanidade geme, chora, desespera-se, pelo muito que sofre, o egoísmo tudo devora, as vítimas da maldade se sucedem sem parar, as religiões se desviaram do caminho, os homens de bem, intermediários entre a humanidade e a providência, são escassos. Os espíritas estão encarregados de trazer a luz, já que sabem por que a humanidade sofre, por que chora, por que se desespera. Sacrifiquemo-nos, pois, para poder explicar-lhe a causa de seus sofrimentos, de suas lágrimas, de seu desespero. Procedamos de maneira a mostrar que a dor depura, eleva, santifica, exalta, e assim cumpriremos a nossa missão. O espírita que muito deseja fazer por seus semelhantes não deve perder de vista o Senhor, quando o açoitavam atado ao pilar, quando o coroavam de espinhos, quando carregava a cruz, quando consumava o seu sacrifício traço, para saber imitá-lo em seus atos de amor pela humanidade, de abnegação e de sacrifício. Vós sois o sal da terra, se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? 5. O espírita na família. Se o espírita deve ser prudente, virtuoso, tolerante, humilde, abnegado e caridoso,
entre os seus irmãos de ideal e no seio da humanidade, quanto mais o deve ser na família. Se são sagrados os deveres que temos de cumprir entre nossos irmãos e na humanidade, muito mais o são os que temos de cumprir na família. Porque devemos considerar que, além dos vínculos que nesta existência nos unem com laços indissolúveis, temos sempre histórias passadas, que se enlaçam com a história presente. Os que não são espíritas atribuem tudo à casualidade. Nós sabemos, porém, que não há efeito sem causa e que as contrariedades ou alegrias de hoje são a continuação de nossas vidas passadas. Por isso, o espírita deve ver na sua família um grupo que lhe foi dado em custódia, e para o qual tem muitos deveres a cumprir e muitos sacrifícios a fazer. Por isso, o esposo deve ser o apoio sustentáculo da esposa, deve amá-la, respeitá-la, protegê-la, aconselhá-la, orientá-la, e proporcionar-lhe, em todas as circunstâncias da vida, o que for necessário. Também a esposa deve obediência, amor, respeito e sinceridade para com o esposo, sendo este, para ela, sempre a primeira pessoa a quem deve confiar os seus segredos e todas as suas tendências, sem faltar jamais ao respeito e à obediência, que deve ao que Deus lhe deu como guia neste mundo de dor. Sei que para muitos estas palavras são desnecessárias. Mormente quando os esposos têm as mesmas tendências, são ambos de bom temperamento e sentem as mesmas aspirações. Mas, quando há entre eles temperamentos opostos, ou um mau gênio que torna difícil a união, já é outra coisa. E se o esposo entra em choque com a família, que não quer aprovar as suas ideias, nem concordar que professe o espiritismo, como se arranja esse chefe de família? É muito difícil prescrever regras para casos particulares. Só podemos dizer, neste caso, que o espírita deve escudar-se em sua prudência, contato e paciência a toda prova. É então que deve estar mais ligado ao alto, ter muito amor ao Pai, recordar sempre a paciência e a abnegação do Senhor, e permanecer em contato com seu guia espiritual, por meio da oração e pela prática da indulgência para os que o atormentam. Sua conduta na família deve ser um belo modelo de todas as formas da virtude, para que o exemplo possa um dia levar à compreensão, ou pelo menos à tolerância da parte dos seus. E mesmo que a tanto não seja possível chegar, que não se rebele, que se deixe sacrificar, se for necessário, lembrando-se de que hoje é o resultado do ontem, pois assim fazendo poderá esperar grande recompensa. Vi, na minha vida de espírita, 2 irmãos que sofreram muito com suas famílias. E, apesar de seus sacrifícios, de sua paciência e abnegação, não conseguiram a tolerância dos familiares, sendo constantemente objeto de zombaria e de desprezo por parte dos seres mais queridos. Desses 2 irmãos, já desencarnados, tive ocasião de receber comunicações que, moralmente falando, são de enorme elevação e demonstram uma felicidade tão grande, que, posso assegurar, nenhum outro jamais demonstrou, entre os desencarnados na nossa época. O sacrifício foi grande na terra, pois nada é mais doloroso do que ver-nos desprezados e ridicularizados por aqueles que amamos. Mas esses sofrimentos são duplamente recompensados por nosso Pai, nosso Deus, que tudo tem em suas mãos, tudo sabe e tudo pode. Aliás, estas situações são excepcionais e poucos se encontram nelas. O mais comum é o espírita ser pai de alguns filhos cuja missão não está isenta de perigos, sendo às vezes necessária uma abnegação a toda prova, dirigida pelo bom senso espírita. Às vezes, nem todos os filhos são bons como o pai deseja. Pelo contrário, acarretam desgostos e dissabores, que redundam em grande sofrimento. Os pais, então, precisam saber sofrer, tendo muito cuidado em manter o mesmo afeto para com todos os filhos, tanto para os bons, como para os que os desgostam. O espírita deve sentir o mesmo amor por todos os seus filhos. E não deve olvidar que os mais necessitados de sua misericórdia são os menos providos de bondade e compreensão. Há filhos que levamos pela mão a toda parte, e há outros que não basta tomá-los pela mão,
é preciso arrastá-los. Conheço pais espíritas que, embora amando a todos os filhos, deram preferência aos mais pacíficos e mais obedientes. Se isto não fosse mais em aparência do que na realidade, poderia ser uma boa maneira de conduzir os demais ao bom caminho. Mas não foi assim. Pelo contrário, dando preferência a alguns, relegaram os demais ao ouvido. Esta é uma prática errada, que pode custar caro ao que exercita. É verdade que às vezes o pai não pode tratar a todos da mesma maneira, em virtude da diferença de conduta e de compreensão dos filhos. Mas o pai e a mãe devem manter o amor em seus corações, e, se possível, muito mais forte pelo filho que mais necessita, seja por seu atraso moral ou por outros motivos. Pois todo espírita que tenha filhos não deve olvidar que não os tem por acaso. Não foi por casualidade, mas obedecendo a um plano providencial, para o seu bem e o de seus filhos, que eles nasceram. Quem sabe foram inimigos, que têm dívidas a acertar, e por isso Deus os põe um ao lado do outro, unidos pelos laços de família, para um pagamento que de outra forma não poderiam fazer. Quem sabe a mulher abandonada de outras existências, que serviu apenas para satisfazer caprichos, vem agora reclamar o apoio a que tem direito. Por isso, o espírita, se deve ter o maior cuidado na educação de todos os seus filhos, mas ainda há de velar pelos filhos que vieram carregados de imperfeições e são causa de grandes desgostos. Quantos casos há, entre os encarnados, que, se pudéssemos conhecê-los, nos fariam baixar a cabeça e pôr-nos de sobreaviso. Na verdade, não podemos conhecê-los. Basta-nos saber, porém, que não há efeito sem causa, e que Deus, na sua infinita sabedoria, nada faz de inútil nem de injusto. Assim, quando o homem encontra uma esposa má, ou a mulher encontra um mau marido, não é por acaso, mas por uma sábia determinação. Se um bom pai tem filhos maus, não se trata de castigo, mas das consequências de uma lei justa. O espírita, que conhece todas estas coisas e ainda muitas outras, não pode considerar a vida como um simples passeio, mas como uma sequência de fatos que o ferirão até o mais fundo da alma, que o farão sofrer e derramar lágrimas. Mas justamente por isso deve ser forte, de ânimo firme, compassivo e abnegado, caridoso para com todos e muito especialmente para com as imperfeições dos seus filhos, depósitos sagrados que o Pai lhe concede, para que seja o seu protetor e guia, a fim de fazê-los avançar pelo menos um passo, no caso de não poder fazer mais. Todo espírita deve proceder com muito cuidado na missão da paternidade, para jamais se deixar arrastar por uma atração de causa desconhecida, em favor de uns filhos, nem pela frieza que pode sentir em relação a outros. A justiça e o dever devem regular essas afeições ou repulsões secretas, que brotam da alma. Já dissemos que um filho nosso pode ser um grande inimigo de outras existências, ou um amigo carinhoso. E não há dúvida que, nas profundezas de nossa alma, ressoam ainda as lembranças do passado. Daí a razão da eficiência do Espiritismo, para fazer-nos progredir, pois sua solução definitiva é que devemos amar, amar e amar. Sim, amar aos que nos querem, aos que nos odeiam, aos que nos protegem ou nos perseguem, aos que nos fazem bem ou nos desejam o mal. Por sinal que este mandamento, que é lei para a convivência humana em geral, mas ainda é no seio da família. O espírita que tiver o amor como lei e prática, não estará em trevas. Sua vida terrena fluirá placidamente, e depois dela alcançará a felicidade. Quando o espírita não tem esposa e filhos, mas tem ainda os pais, não deve esquecer o dever de tributar-lhes todo o respeito, carinho e amor. Há de considerar que foram na terra os representantes da providência para ele, o que o obriga a lhes dar paz, consolo, proteção e amparo. Está no dever de fazer por eles o que deles recebeu, e mesmo que seus pais não se tenham portado bem, não está menos obrigado. Porque, nesse caso, eles pertenceriam à ordem dos espíritos inferiores, e o espírita deve ser um exemplo constante de virtude e abnegação,
para que eles aprendam o que não sabiam, cumprir com os seus deveres. Em resumo, cremos que o espírita, em todas as situações da vida, há de portar-se como bom filho, bom esposo, bom pai, bom irmão e bom cidadão. Será praticante da lei divina, cujo sentido prático está no ensinamento e no exemplo do Senhor e Mestre. Será luz para iluminar os que estão ao seu redor, será mensageiro de paz e de amor para todos, e levará a paz das moradas de luz até os homens da terra. 6. O espírita perante si mesmo. Todo homem é demasiado indulgente para consigo mesmo. Sempre encontra meios para justificar a sua conduta, ainda que esta não seja suficientemente correta. Procura sempre desculpar os seus defeitos e atenuar as suas faltas. Tanto assim é, que ouvimos a miúde, daqueles a quem falamos de espiritismo: eu não creio em nada, apenas acompanho a maioria, mas, no tocante a outra vida, acho que o melhor é fazer todo o bem possível. Assim, se houver alguma coisa depois desta vida, nada de mal poderá acontecer-me. Esses homens entendem que praticam o bem sendo bons pais, não fazendo nenhum mal, nem em sua casa nem fora dela, pagando todas as suas dívidas, cumprindo seus compromissos e dando algumas esmolas quando lhes apraz. Acreditam que assim cumprem o seu dever e estão preparados para quando forem chamados a juízo. Mas como estão enganados, a sociedade procede mal, e o que às vezes para ela é comum constitui falta grave perante a lei divina. Não basta evitar o mal. É necessário fazer o bem, muito bem. E como o homem sabe se está fazendo mal ou bem, se não segue a lei divina, mas observa apenas a lei humana? Ainda que cumpra os seus deveres sociais, onde estará a prática do amarás ao próximo como a ti mesmo? E do pagarás o mal com o bem, se te ferem numa face voltarás a outra, bendirás aos que te caluniam. As leis humanas não abrangem as faltas que não figuram no Código Penal, mas as leis divinas alcançam a todas as faltas que se relacionam com a consciência. Por isso, os que pensam como acima estão equivocados. Pois se vivem em paz, segundo a lei humana, estão em falta com a lei divina, e quando chegar a sua hora sofrerão as consequências desse erro. Por outro lado, enquanto continuarem pensando e agindo dessa maneira, a sociedade não se reformará, e todos continuarão sendo vítimas do próprio egoísmo e da falsa interpretação da lei, que inevitavelmente dará a cada um segundo as suas obras. Nós, os espíritas, não devemos proceder assim. Todo espírita deverá ser muito severo consigo mesmo. Nunca, em seu íntimo, deve desculpar-se uma falta. Nunca deve procurar atenuantes para justificar a sua conduta, quando esta deixa o que desejar. Deve ser sempre o primeiro e o mais severo juiz de si mesmo. Não pode olvidar que está neste mundo e tem de sofrer e lutar por causa do seu atraso, das suas imperfeições e das suas deficiências, e que urge libertar-se de tudo o que seja contrário ao amor, à virtude, à caridade, à justiça. Pois, do contrário, em vão procurará a paz e nunca poderá honrar a doutrina que professa, nem será digno de chamar-se espírita. Bem sabemos quanto é difícil sermos justos em todas as coisas. Mas o espírita, embora ainda conserve os resíduos do que foi no passado, deve lutar constantemente para avançar no caminho da depuração, sem desalentar-se diante das dificuldades que encontra para reabilitar-se, até chegar a ser uma criatura inteiramente digna. Para se conseguir isso, aconselhamos uma prática que temos seguido durante muitos anos, e que nos deu os melhores resultados, ajudando-nos a obter todas as condições necessárias para atingirmos o nosso propósito de viver com justiça, dentro do amor de Deus. Cada espírita procurará, todos os dias, antes de deitar-se, fazer um exame de tudo o que sentiu e realizou no correr da jornada. Há 3 maneiras de cometer faltas: por pensamentos, palavras e ações. A falta por pensamento decorre de paixões injustas ou mal contidas, de não ser indulgente para as faltas do próximo, de cobiçar coisas indevidas.
O espírita pode sentir desejos condenados pela lei divina. Falta por pensamentos. Os espíritos perturbadores muitas vezes tentam o espírita através dos desejos indevidos. Muitas vezes conseguem mantê-lo sob o seu domínio. Ainda que ele não chegue a cometer a falta, isso causa mal-estar e lhe impossibilita, enquanto está sob a tentação, conceber bons pensamentos e bons desejos, e portanto praticar o bem. Ao fazer o exame diário, vendo que está sugestionado por maus pensamentos, o espírita deve tomar o firme propósito de resistir a essas influências impuras e descaridosas. Para isso, pedirá forças ao Pai, recordará a pureza das palavras e dos atos do Mestre Sublime, e não deve esquecer-se de que todos temos um anjo guardião, encarregado de guiar-nos, o qual terá muita satisfação em colaborar na nossa regeneração, ajudando-nos como seu protegido, desde que persistamos nos bons propósitos. Às vezes não se consegue um resultado imediato. Ainda que isso aconteça, o espírita que cometeu falta por pensamento não deve acovardar-se, mas persistir, dia a dia, em seus bons propósitos, pedir e confiar, e verás depois como seus esforços serão coroados de completo êxito. Então se sentirá mais tranquilo. Os bons pensamentos o envolverão e ele conseguirá sem mais dificuldade entregar-se à prática do bem. Confiante na lei de evolução, e sabendo que a construção do bem é difícil num mundo ainda inferior como o nosso, onde prevalece o mal, o espírita não pode e não deve acovardar-se aos primeiros fracassos. Mesmo que a vitória demore, o seu dever é lutar, apelando constantemente ao alto, pois a doutrina lhe ensina que não fomos feitos para a perdição, mas para a salvação. Se as forças às vezes lhe faltarem, deve levantar-se de cada queda fazendo novos propósitos de vencer e renovando seus pedidos ao Espírito Protetor. Falta por palavras. Se cometeu falta por palavras, sendo indiscreto por imprevidência, intolerante ou brutal, o espírita não deve tomar-se de amor próprio, mas, reconhecendo o seu erro, há de, sem mais tardar, procurar o ofendido ou os ofendidos e dar-lhes plena satisfação, com absoluta sinceridade, demonstrando verdadeiro arrependimento, até conseguir que a falta lhe seja perdoada. Então, ao fazer o seu exame de conduta, o espírita tem mais o que pedir ao Pai e rogar ao Senhor, que tão amável foi para com todos. Deve chamar com veemência o seu guia espiritual, procurando tomar as boas resoluções que sejam necessárias para corrigir-se desse defeito, fazendo tudo para cumprir os bons propósitos que tomar. Se não consegue vencer tão depressa como desejaria, não deve tampouco se acovardar, mas resistir e perseverar, pedindo, arrependendo-se e dando tantas satisfações aos outros, quantas forem necessárias, cada vez que incorrer nessa falta. Tudo isso sem esquecer-se de que essa conduta lhe garantirá a proteção do alto e o porá em condições de ser reconhecido, pelas pessoas de suas relações, como uma criatura de boa vontade, apesar de seus defeitos. Essa atitude fará que, sem muita demora, veja corrigidos os impulsos que o levavam à falta por palavras. Falta por ação. Se a falta é por ação, é mais grave, e o espírita deve procurar, por todos os meios possíveis, evitar nela incorrer de novo. Há ações que podem constituir faltas leves, como outras que podem ser graves. As primeiras, o espírita pode corrigi-las com a ajuda de Deus, dos bons espíritos e dos seus irmãos encarnados. Digo com a ajuda destes também, porque o espírita, quando incorre numa falta dessa natureza, não deve fiar-se em si mesmo, mas, além dos seus propósitos e da ajuda dos bons espíritos, deve ainda procurar o conselho dos irmãos mais experientes, que tenham já adquirido outro temperamento e outras virtudes. Sendo humilde e estando realmente arrependido de suas faltas, os irmãos podem ajudá-lo com seus conselhos. Assim, com o auxílio do alto, dos irmãos da terra, e firmando-os nos seus propósitos, pode chegar a corrigir-se e tornar-se um espírita correto. Se a falta é grave,
acarreta consequências que não se apagam apenas com bons propósitos, pois exigem também a expiação. Por isso aconselhamos a todo espírita, que tem infelizmente incorrido numa falta grave, a prática de uma grande penitência, como o único meio de apagá-la. Entendemos por penitência o esquecimento absoluto de tudo que possa desviá-lo da correção necessária, uma vida de recato, de abnegação, sofrendo tudo por amor a Deus e como meio de reparação, dedicar-se à caridade para com os pobres, os doentes, os aflitos, sem pensar senão em agradar a Deus e ser útil ao próximo, na medida de suas forças. Somente assim conseguimos apagar as faltas graves. Assim, pois, o espírita que, nos exames de consciência, encontrar-se desgraçadamente neste caso, terá de fazer grandes esforços de arrependimento e muitos propósitos decisivos, não recuando até conseguir a sua reabilitação. Muito podem o arrependimento, a oração e a prática da caridade. Os espíritas que seguirem os nossos conselhos e as práticas que indicamos nos capítulos anteriores muito poderão adiantar-se e muito poderão encontrar na vida futura. Do contrário, muito difícil lhes será sair desta existência e ter uma vida tranquila e feliz no espaço. Há espíritas, e não são poucos, que vivem seguindo os impulsos do seu coração, sem preocupar-se com as faltas de pensamento e de palavras. Embora atentem para as ações, não dão suficiente importância ao problema da justiça na conduta. Esses, ainda que não pratiquem faltas graves, vivem sem uma regra segura e não avançam, e em muitas coisas se diferenciam um pouco dos que não são espíritas. Esses irmãos vão mal, e estão expostos a cair em más condições quando deixarem a terra. O procedimento de hoje pode custar-lhes no futuro muitas lágrimas e muitos sofrimentos. Por isso, muitos espíritas desencarnados, segundo temos visto em nossos estudos, caíram em má situação, sendo poucos os que adquirem uma posição brilhante no espaço. É a falta de estudo de si mesmos, de cuidado na maneira de pensar, de falar e de agir, que acarreta essas consequências. Há, pois, que viver apercebidos, não se distrair na vida terrena e aproveitar-se dela para o progresso, para a conquista do verdadeiro bem-estar. É necessário orar, pedir, suplicar, e também se aconselhar com os que têm mais experiência da vida de purificação. Há que consultar livros de moral espírita, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no qual estão previstos muitos dos perigos com que nos podemos defrontar na vida terrena. É preciso não esquecer, e isto todos os espíritas devem ter em mente, que o tempo de nossa vida na Terra é sumamente curto, e que o tempo que teremos de passar, e que sem remissão nos espera no espaço, será sumamente longo, sendo felizes ou infelizes, segundo tenhamos cumprido ou deixado de cumprir os nossos deveres espirituais. Procuremos, pois, progredir em virtudes, em amor, em adoração ao Pai, em respeito e veneração para com os nossos semelhantes, e não duvidamos de que a nossa felicidade será grande. Terão chegado ao fim os sofrimentos e os males, que por tantos anos nos afligem e nos mantêm retidos em planetas de expiação. 7. O espírita perante o sofrimento. Sabemos que a terra é lugar de expiação e dor, como sabemos que a dor purifica e eleva. A dor é um dos meios pelos quais progredimos mais rapidamente. Como, pois, devemos encarar as dores e os sofrimentos físicos da vida? Com calma, resignação, e até com alegria, lembrando sempre que a dor é o caminho mais rápido para a nossa ascensão às mais altas regiões, e o meio mais seguro de afastar-nos das veleidades humanas. Temos visto espíritas que souberam sofrer com resignação e alegria. Embora nos momentos de paroxismo da dor estivessem quietos e sérios, e às vezes cansados, o que é muito natural, uma vez passados esses momentos estavam relativamente tranquilos e alegres. E quando a doença lhes dava tréguas, mostravam-se expansivos e dispostos a exaltar a justiça de Deus. Foram poucos os que vimos. Mas os que desencarnaram,
e dos quais pudemos saber posteriormente, mostravam-se sempre num estado muito feliz no mundo espiritual, satisfeitos por haverem sabido sofrer com serenidade as dores da existência material. Vimos outros espíritas que, embora aparentassem resignação, também choravam e lamentavam seus muitos sofrimentos. Entendo que esses espíritas não andavam bem, e não estavam livres de cair. Porque a tristeza engendra o mau humor, que pode dar lugar à murmuração contra o destino. E quando chegamos à murmuração, estamos a um passo da revolta. Um espírita nesse estado revela atraso moral e desconhecimento da lei divina. Que diríamos de um comerciante que reclamasse de ter muitos negócios a realizar, ganhando muito dinheiro? Diríamos que era um mau comerciante, incapaz de aproveitar as boas oportunidades. Assim são os espíritas que, diante das dores da vida, se entristecem ou se atribulam, e às vezes se revoltam. O espírita deve encarar a existência material como um curso de provas de toda a espécie, físicas e morais, que servem para levá-lo a um verdadeiro progresso. Nunca deve confundir essa existência com a verdadeira vida, mas encará-la como um período de estudos e provas, em que se prepara com vistas a esta última, que se encontra na erraticidade. Cada dia que passamos na carne corresponde a milhares de anos que iremos viver no espaço. Que significam, pois, estes pequenos períodos que chamamos de vida material, diante da vida espiritual que nos aguarda? Se a lei nos obriga a sofrer, porque nada na criação escapa à justiça, devemos fazê-lo com a maior serenidade. Pois sabemos que isso constitui para nós um grande bem, e que chegamos à hora de provar se o espiritismo mergulhou em nosso interior ou se permanece apenas superficial. Se é superficial, não podemos chamar-nos espíritas. Se estiver arraigado no mais fundo de nossa alma, saberemos encarar as provas e dores da existência como necessárias, e honraremos a doutrina que professamos. Nenhum espírita deve duvidar que no reino de Deus não se entra de surpresa, nem se atinge a felicidade senão depois da purificação. Assim é que as comodidades, as alegrias mundanas, os gozos da terra, não são os caminhos indicados para alcançarmos a felicidade no espaço. Também não deve duvidar que, quanto mais próximo se acha da sua felicidade espiritual, mais submetido será a todas as provas terrenas. Basta recordar a vida dos mártires, dos justos, dos humildes e dos bons, e compará-la com a maneira de viver dos grandes do mundo, dos opulentos, dos potentados, para ver que enquanto os primeiros têm os olhos voltados para o futuro, os segundos não veem mais do que as delícias mundanas. Disso nos dá uma excelente prova o Senhor e Mestre, em seus mandamentos e em seus atos. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Estas são as palavras do Senhor. Confiemos nele. Sigamos seu exemplo. Todo espírita submetido a grandes dores mantenha-se forte, cheio de clama, de amor ao Pai, de resignação e de submissão à justiça divina. E se às vezes a tentação envolver, que se defenda com a prece, com o amor pelos que sofreram antes dele, não esquecendo jamais que por trás da dor suportada com alegria e calma virá a felicidade na vida eterna. 8. Os centros espíritas. Os centros espíritas devem ser a cátedra do Espírito da Verdade. Porque, se não servirem ao Espírito de luz, sofrerão a influência do Espírito das trevas. E desgraçados daqueles espíritas que estiverem sob essa influência, pois, pouco, bem pouco, poderão avançar na sua evolução. Vêem-se alguns centros espíritas cair na prática de graves aberrações, por falta de bom senso e por não adotarem as medidas adequadas às circunstâncias. São dominados por influências perversas, contraindo tremendas responsabilidades, em vez de progredirem e se aperfeiçoarem. As igrejas cristãs dizem que o seu púlpito é a cátedra do Espírito Santo. Sabemos, porém, que não há santos,
no verdadeiro sentido da palavra, mas apenas espíritos mais ou menos adiantados, mais ou menos perfeitos e puros, e que o Espírito da Verdade pode, em dadas circunstâncias, inspirar um político, a um sacerdote, a um cientista, sejam quais forem as suas crenças, segundo a importância do assunto que estejam tratando, mas isso, não por qualquer espécie de privilégio, senão porque é esse o meio de que a providência se serve para fazer que a humanidade progrida, a maneira de que se vale o Altíssimo para produzir as mudanças necessárias à regeneração humana. Nunca, portanto, se poderá atribuir a nenhuma escola, nem religiosa, nem política, nem social, a assistência exclusiva do Espírito da Verdade. Digo, porém, que os centros espíritas devem ser a cátedra do Espírito da Verdade. E o digo porque, nos centros espíritas, realizamos sessões mediúnicas, e nestas, como todos sabemos, recebem-se comunicações que são inspiradas aos médiuns ou a eles transmitidas pelos espíritos. Ora, se estes espíritos não são da verdade, o que será dos que se deixam orientar por espíritos do erro? Não podemos esquecer que as comunicações são ouvidas com a máxima atenção, e que a maioria dos presentes às sessões dão muito mais importância e prestam mais atenção às exortações dos espíritas mais entendidos. Assim, se as comunicações são inspiradas pelo Espírito da Verdade, justifica-se e é de muito proveito a atenção que lhe dispensam, mas, se o comunicante é um espírito leviano ou mistificador, não há dúvida de que influência exercida sobre os presentes será prejudicial. Por isso temos de preocupar-nos, com afinco, para que nos centros espíritas seja o Espírito da Verdade quem predomine e exorte durante as sessões. E como não há lugar nem fórmula para atrair os espíritos de luz, é necessário observar algumas regras, para atraí-los e fazer-lhes agradável a permanência nas reuniões. Entendo que, para isso, os centros espíritas devem ser casa de amor, de caridade, de indulgência, de perdão, de humildade, de abnegação, de virtude, de bondade e de justiça, a fim de que possam atrair os bons espíritos. O presidente ou diretor de um centro espírita deve ser, em tudo, um exemplo. Porque, se cabe a todos os que constituem o centro procurar seguir uma conduta modelar, mas ainda o compete ao que dirige e ensina. Este deve ser paciente ao máximo, nunca deve precipitar-se, não pode deixar-se arrastar por influências tendenciosas, sem levar em conta o interesse de todos. Se possível, deve estudar, observando as regras da prudência, o caráter e as tendências de cada um dos irmãos que se encontram sob a sua direção, para instruir e dirigir a cada um de acordo com as necessidades do seu caráter e da sua maneira de ser. O dirigente nunca deve olvidar que se encontra revestido de um encargo que, embora nada seja entre os homens, é de grande importância perante Deus. Assim, se por descuido ou falta de previsão, ou por falta de amor e caridade, permitir deficiências ou maneiras que possam prejudicar moralmente os outros, será altamente responsável. Não deve olvidar que a direção dos seus irmãos constitui um depósito sagrado, que um dia lhe renderá grandes benefícios, se bem o tiver cumprido, mas o carregará de grandes responsabilidades, se não proceder como deve. Por isso, todo diretor ou presidente deve viver sempre apercebido dos seus deveres, mantendo o seu pensamento bem elevado, praticando a oração mental, e tendo sempre em mente as leis divinas do Evangelho. Deve recordar a abnegação, o sacrifício e o amor do Senhor e Mestre, para em todas as circunstâncias ter presente a maneira espírita de proceder. Assim, os que o seguem terão motivos de admirá-lo, jamais de censurá-lo. Porque, no seu centro, ele deve ser a luz, o encarregado da providência para dirigir os outros. Deve ser o guia espiritual visível de que os irmãos dispõem para sua direção, instrução e consolo na presente existência. Deve ser, enfim, o que pôde livrá-los das quedas, preocupações e trevas da terra. Com sua doçura, seu amor e sua palavra persuasiva, sempre mansa e tolerante,
Deve o dirigente corrigir tudo aquilo que possa ser causa de atração para o espírito das trevas, de maneira que este não encontre meios de interferir nos ensinos e exortações que se recebem no centro. Deve evitar que se converse no recinto sobre leviandades e muito menos sobre questões que possam redundar em críticas ou murmurações a respeito de pessoas ausentes. Não deve olvidar que a caridade e o amor ao próximo nos obrigam a só tratar de ausentes para bendizê-los, e quando as circunstâncias nos obrigam ao contrário, devemos tratá-los como pessoas que muito amamos e que se desviaram. É obrigação do dirigente fazer que os frequentadores da sessão estejam conscientes do ato que vão realizar, a fim de evitar que más influências impeçam a recepção das instruções do Espírito da Verdade. Por sua vez, os irmãos que frequentam e constituem o centro devem respeitar e obedecer aquele que Deus lhes deu para guia e consolo, pois é grande coisa encontrar na terra quem nos encaminhe para o Pai, advertindo-nos dos escolhos da vida e evitando-nos as quedas, que tão caras nos saem no futuro. Essa obediência e esse respeito, entretanto, não devem ser de natureza fanática e cega, mas o resultado natural da conduta e das ações praticadas por aquele que se esforça para servir-lhes de exemplo. O homem não deve, de maneira alguma, abdicar da razão e do direito de livre exame, mas deve ser respeitoso para com aquele que trabalha em favor do seu aperfeiçoamento, e suficientemente tolerante para compreender que ninguém é infalível. Assim, ao notar deficiências ou descuidos de parte do dirigente, nunca se deve entregar-se à murmuração e à crítica, mas há de recorrer à prudência, para saber o que convém relevar e o que precisa ser corrigido. Se for necessário recorrer à exortação ou advertência, é melhor, antes de fazê-lo, consultar os irmãos de maior critério, prudência e caridade. Caso a exortação do dirigente a se corrigir seja necessária, convém buscar a ocasião oportuna e a maneira própria de fazê-la, com tato e prudência, não se esquecendo os serviços e esforços realizados pelo dirigente em seus trabalhos. No centro em que assim se fizer, estamos seguros de que o Espírito da Verdade se manifestará nas sessões, e os irmãos participantes progredirão, preparando-se para um bom futuro. Às vezes ouvimos de alguns irmãos, que sorte a minha, por ter conhecido o Espiritismo. Respondemos, é realmente uma grande vantagem, para bem empregarmos o tempo em nossa atual existência, mas esse conhecimento nos traz também grandes deveres a cumprir. Nós, os espíritas, não podemos viver como o comum dos mortais. Temos de combater os nossos defeitos, adquirir virtudes, viver apercebidos. Temos de ser a luz e o exemplo, para que os homens admirem o Pai e se convertam, entrando na via de purificação. A luz, a paz, o consolo e a confiança no futuro, que o Espiritismo nos dá, são o quinhão agradável e confortável que ele nos proporciona. Mas a correção que temos de fazer em nós mesmos, pois ninguém é perfeito, o combate aos defeitos, o abandono das futilidades e o aperfeiçoamento das virtudes e da humildade, obrigam-nos a uma autoobservação e um trabalho constante. Porque, se nos extasiarmos com as vantagens que o Espiritismo nos oferece, esquecendo-nos das obrigações que ele nos acarreta, o que será de nós? Prescrevemos algumas regras e maneiras de proceder, para os presidentes e diretores de centros espíritas. Entretanto, perguntamos a nós mesmos, e tu, que durante tantos anos tens exortado e ensinado, cumpriste essas regras? Foste tolerante, amoroso, caridoso e humilde, como devias ser? Foste sempre oportuno, discreto e abnegado, como aconselhas? Duvidamos. Não obstante, não nos cabe negar nem afirmar, neste caso. Os irmãos, que por tantos anos nos têm observado e seguido, são os que nos podem julgar. De nossa parte, achamos que não nos faltaram deficiências, conhecemos os nossos defeitos. Sabemos que quase nunca estivemos à altura do encargo. Mas pedimos perdão aos irmãos, pedimos que não nos sigam em nossos erros, e, mais ainda, que continuem a observar-nos,
E naquilo em que nos vejam falho, sem caridade e incorreto, sem o necessário senso de humildade e de justiça, que nos exortem à correção, que nos avisem. Mas que o façam também com caridade, não esquecendo que os amamos e desejamos ser amados por eles. Que nos falem